Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse lindo tapete meia-lua. Essa peça que vocês estão vendo, ela ficou medindo aqui na base de uma ponta até a outra 77 centímetros. E lá da base até a frente ficou com 43 centímetros. Eu espero que você goste de trabalhar essa peça e se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora, vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, eu usei 280 gramas de barbante fial fio número 6 na cor pêssego. A numeração dessa cor é 66. E eu trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 milímetros. Bem, e antes de nós começarmos o passo a passo, vou dar uma dica muito importante para você. Em quase todos os meus vídeos eu oriento vocês a irem estendendo a peça conforme vocês vão encerrando as voltas. No tapete meia-lua isso não será diferente. Então, a cada volta que você completar, você estenda a sua peça. E é um pouquinho diferente o modo de estender o meia-lua. Bem, então vou mostrar para você como é que eu fui estendendo o meu tapete conforme fui trabalhando para que ele tivesse esse resultado final. Bem, então olha, a partir da volta 8 em diante, eu coloco a mão aqui no início do trabalho, apoio a peça e venho nesses desenhos que nós vamos trabalhar aqui, são 8 desenhos, então vou estendendo eles para fora. Depois que eu estendi os desenhos, eu pego nas pontas do tapete e também dou uma estendida neles para fora. Então, faça isso também no seu tapete. E essa peça, ela tem algumas voltas que necessitam um pouquinho mais de atenção e algumas voltas são bastante simples de trabalhar. Mas não se preocupe, porque nas voltas que necessitam de um pouquinho mais de atenção, eu fiz ponto a ponto para que não fique dúvida para você confeccionar aí a sua peça. Bem, então é isso, agora vamos ao passo a passo. Vamos começar fazendo um cordão com 15 correntes. Aqui, olha, você deixa uma ponta um pouco grande assim, para iniciar a sua primeira corrente. Então, aqui, deixando essa ponta, eu vou começar as minhas 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Depois de trabalhar as 15 correntes, eu venho na primeira, atravesso a agulha pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Aqui eu criei um anel com essas 15 correntes. Agora eu vou trabalhar 15 pontos altos dentro desse anel e vou prendendo essa ponta embaixo desses 15 pontos altos. Então, para começar, eu subo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto e vou trabalhando aqui os pontos altos pegando pelo anel e vou prendendo a ponta da linha embaixo desses pontos. Eu vou fazer aqui os meus 15 e venho. Aqui está, usando o meu anel de 15 correntes, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. E ficou dessa maneira. Essa ponta que eu prendi embaixo desses pontos altos, eu vou deixar aqui, porque ela vai ser arrematada no finalzinho, quando nós estivermos fazendo o acabamento aqui da base do nosso tapete. Bom, depois que fez aqui os 15 pontos altos, nós vamos virar a peça para o lado do avesso. E agora eu vou trabalhar aqui um grupo com 5 pontos altos, usando 4 pontos aqui de base. Então, subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. E agora trabalho
mais 2 pontos altos, um em cada um desses próximos 2 pontos de base. No ponto logo à frente, faço 2 pontos altos. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 5 pontos altos. Agora, eu vou trabalhando uma corrente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Mais uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, mais um ponto alto. E vamos com esse padrão até totalizar 7 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separados por uma corrente. Agora, faço mais uma corrente, tenho aqui de base 1, 2, 3, 4 pontos. Sobre esses 4 pontos, faço 5 pontos altos, trabalhando 2 nesse aqui. E um por um nesses próximos 3 pontos que tenho de base. Meu último ponto será trabalhado nas 3 correntes que eu fiz para subir aqui a volta de base. Então, eu venho na terceira corrente que eu fiz para começar a volta de base, atravesso a agulha pelo meio, busco a linha e faço o meu ponto alto. Bem, então, aqui nós encerramos a segunda volta. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a nossa terceira volta. A terceira volta, ela será feita fechada só de pontos altos e nós vamos trabalhar 29 pontos altos. Então, eu começo subindo 3 correntes, faço um ponto alto para cada um desses próximos 4 pontos que eu tenho de base. Nesse próximo intervalo, eu trabalho 2 pontos altos. E nós vamos fazendo um ponto alto sobre cada um desses pontos altos que nós temos de base. Então, aqui, no primeiro intervalo, eu fiz 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto nesse intervalo, um sobre esse ponto alto, um nesse próximo intervalo e mais um nesse próximo ponto alto. No segundo e no terceiro intervalo, fiz apenas um ponto alto. Agora, faço 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Um no ponto alto. 2 pontos altos nesse próximo intervalo. No quarto e no quinto intervalo, fiz 2 pontos altos em cada um desses intervalos. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada um desses 2 intervalos de correntes. Então, aqui está, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto e nesses 2 intervalos fiz apenas um ponto alto. Agora, faço 2 pontos altos nesse último intervalo e um ponto alto para cada ponto alto desses últimos 5 que tenho aqui de base. Bem, então, trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pontos altos. E por enquanto, o meu trabalho está assim. E aqui nós encerramos a nossa terceira volta. Agora,
nós vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar a quarta volta. Na quarta volta, vou fazer inicialmente um grupo com 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, começo com as 3 correntes e vou trabalhando um por um até fazer 5. Aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Na sequência, nós vamos trabalhar 9 pontos altos separados por 2 correntes e sempre pulando um ponto de base. Bem, então aqui, depois dos 5 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo um ponto de base no da frente, faço um ponto alto. Mais 2 correntes, pulo um de base e mais um ponto alto. Mais 2 correntes, pulo um de base, no da frente um ponto alto. Eu vou seguir com esse padrão até ficar com 9 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, sempre pulando um ponto de base, separando todos eles com 2 correntes. Depois do ponto 9, eu faço mais 2 correntes, pulo um de base e restam aqui para mim 5 pontos altos. Sobre esses 5, faço um grupo com 5 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base, igual fizemos lá do outro lado, no início. Bem, então aqui está, encerrei a minha quarta volta. Agora, nós viramos a peça, então todas as vezes que completarmos uma volta, nós sempre viramos a peça para começar a trabalhar a próxima. Bem, a quinta volta, ela será fechada só de pontos altos e nós vamos trabalhar o total de 44 pontos altos na quinta volta. Então, eu vou começar com 3 correntes e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses primeiros 5 pontos que tenho de base. Então, aqui está, trabalhei um por um, fiz 5 pontos altos. Agora, venho no primeiro intervalo e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos no intervalo, venho no ponto alto e trabalho um ponto alto. Em todos os pontos altos que nós temos aqui de base, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada um deles. E fiz 2 pontos altos no primeiro intervalo, venho no segundo intervalo e trabalho 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei 3 pontos altos no segundo intervalo. E nós vamos intercalando aqui nesses intervalos o padrão que eu mostrei nesses 2 primeiros. Em um intervalo faço 2 pontos altos, no da frente faço 3. Então, aqui agora, vou trabalhar um ponto alto sobre ponto alto, fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto no ponto alto e 3 pontos altos no intervalo à frente. Então, aqui está. Novamente, repeti o padrão. Fiz 2 pontos altos nesse intervalo, 3 no da frente. Agora, faço ponto alto sobre ponto alto e nesse intervalo faço 2, no próximo intervalo 3. 2, 3. E vamos assim até o último intervalo. Chegando aqui no final, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um desses últimos 5 pontos altos que nós temos aqui de base. Bem, então, eu vou completar aqui o restante da quinta volta com essa orientação, vou fazer os 44 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a quinta volta com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 pontos altos. Bem, agora
Vamos trabalhar a volta de número 6. A volta 6, eu vou começar fazendo as 3 correntes e vou trabalhar aqui um grupo de 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, aqui nas 3 correntes já tenho o primeiro dos 5. Trabalhei um por um, fiz 5 pontos altos. E todas as nossas voltas serão iniciadas com 5 pontos altos. E aqui, na volta 6, depois dos 5 pontos altos, nós vamos trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos vir na base e vamos pular 2 pontos e, a partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo com 2 pontos altos, usando esses próximos 2 pontos de base. Então, aqui está, fiz um grupo de 2 pontos altos, usando 2 pontos de base. Agora, faço mais 4 correntes, pulo 2 pontos de base e trabalho aqui mais um grupo de 2 pontos altos, usando 2 pontos de base. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer as 4 correntes, pular 2 de base e trabalhar um grupo de 2 pontos usando 2 pontos de base até completar o total de 8 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 4 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Restou vazio aqui no final 7 pontos altos. Então, aqui, depois desse grupo, fiz 4 correntes, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e a partir daqui, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto e encerrar a minha volta com um grupo de 5 pontos altos. Então, todas as nossas voltas também serão encerradas com um grupo de 5 pontos altos. Bem, então, encerramos a volta de número 6, agora vamos trabalhar a volta de número 7. Então, eu vou começar a volta 7 trabalhando um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 pontos que tenho de base. Depois de fazer os 5 pontos altos, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes e venho sobre o grupo de 2 pontos altos e aqui eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro e 2 no segundo. Então, aqui está, trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho no próximo grupo de 2 pontos altos e aqui trabalho mais 3 pontos altos, distribuindo igualzinho. Mostrei no primeiro grupo, um ponto alto no primeiro e 2 no segundo. Aqui de novo, trabalhei 3 pontos altos. Em todos os grupos de 2 pontos que nós temos de base, nós vamos distribuir 3 pontos altos igual mostrei nesses primeiros 2 grupos. O que vai mudar aqui nessa volta são os intervalos de correntes. Então, nos 2 primeiros intervalos, eu fiz 3 correntes. Agora, por 5 intervalos, 1, 2, 3, 4 e 5, eu vou fazer 4 correntes de separação entre um grupo de 3 pontos altos e outro. Então, depois desse segundo grupo, eu começo a trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Laço e venho e faço 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz mais 4 correntes. Vem no próximo grupo e faz 3 pontos altos. Bem, então aqui já fiz 2 intervalos com 4 correntes. Vou continuar com esse padrão até ficar com 5 intervalos de 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, faço 3 pontos altos aqui, vão restar 2 intervalos para eu trabalhar. Nesses 2 intervalos, eu vou fazer 3 correntes, igual fiz nesses primeiros 2 intervalos aqui no início.
Depois que trabalhar o último intervalo de 3 correntes, então encerro essa volta com um grupo de 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho mostrando como ficou. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 7 e essas voltas iniciais, elas vão ter uma variação aqui na quantidade de correntes que nós trabalhamos entre os grupos de pontos altos. Então, vou fazer com mais calma junto com vocês e assim que eu completar, eu vou recapitular, para que não fique nenhuma dúvida. Mas não se preocupe, porque são só agora nessa e na próxima volta. Depois, as outras voltas são bem tranquilas e fáceis de trabalhar. Bom, vamos lá, recapitulando. Então, eu comecei a 7ª volta fazendo 5 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 4 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 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes, 5 pontos altos. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 8, começo fazendo um grupo de 5 pontos altos aqui no início, vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus primeiros 5 pontos altos da volta 8, agora faço 3 correntes e vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos sobre esses 3 pontos altos que eu tenho de base. E nesse tapete eu vou fazer os aumentos que eu vou trabalhar nesses grupos que vão formar o desenho aqui no meio do meu tapete. Vou fazer os aumentos sempre no meio do motivo, que é para não entortar o desenho. Se eu trabalhar nas pontas os aumentos, vai ficar torto o desenho. Então, vou trabalhar os aumentos sempre no meio do grupo. Então, aqui, para eu trabalhar os meus 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto no primeiro, 2 no segundo e 1 no terceiro. Então, aqui está, trabalhei o meu aumento bem no meio do grupo. Agora, faço mais 3 correntes e repito aqui os 4 pontos altos. Depois que eu trabalhar esse grupo aqui de 4 pontos altos, eu vou fazer mais um intervalo de 3 correntes e mais um grupo de 4 pontos altos. Eu vou fazer o meu até esse próximo grupo aqui e venho. Bem, então, até aqui trabalhei 3 grupos com 4 pontos altos e separei com 3 correntes nesses 3 intervalos que fiz aqui. Agora, eu vou continuar trabalhando os meus grupos de 4 pontos altos e, por 3 vezes, eu vou fazer os intervalos de correntes com 4 correntes. Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes e trabalho os meus 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Bem, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3 intervalos de 3 correntes. Agora, fiz um intervalo de 4 correntes. Vou fazer mais 2 intervalos ainda com 4 correntes. Depois que eu trabalhar aqui o total de 3 intervalos de 4 correntes, vão restar aqui ainda para eu trabalhar 1, 2, 3 intervalos. Nesses últimos 3 intervalos, eu vou fazer 3 correntes apenas, igual fiz nesses 3 primeiros aqui do início. E vou trabalhando, né, 4 pontos altos em todos esses grupos aqui. Depois, encerro a volta com 5 pontos altos. Bem, então, vou completar a volta 8 com essa orientação e venho. Bem, então, aqui está a minha volta de número 8. Vamos recapitular. Trabalhei 5 pontos altos no início, 5 pontos altos no final. Depois, trabalhei grupos com 4 pontos altos e fiz 8 grupos de 4 pontos altos. Bem, então, agora vamos recapitular os intervalos de correntes, que foi o que mudou aqui nessa volta. Fiz 1, 2, 3 intervalos com 3 correntes. Depois fiz 1, 2, 3 intervalos de 4 correntes. E depois fiz 1, 2, 3 intervalos de 3 correntes. E deixa eu te falar uma coisa. Daqui para frente, até a gente começar a fechar esses desenhos que nós estamos trabalhando aqui, quando você completar as voltas, você pode ficar com a impressão de que essas correntes estão ficando aqui tortas no meio do desenho. Mas, enquanto nós estivermos fazendo os aumentos, isso vai acontecer mesmo. Quando nós fecharmos a ponta do desenho lá em cima, ele vai puxar de certa forma, ele vai travar o tapete de certa forma, que essas correntes aqui, elas vão ficar todas certinhas. Então, não se preocupe que é assim mesmo, enquanto nós estamos trabalhando aqui os aumentos do tapete. Bem, então agora
Vamos trabalhar a volta de número 9. A partir da volta 9, fica bastante simples de trabalhar essa peça. Bom, então, vou fazer aqui no início da volta 9, 5 pontos altos, vou trabalhar aqui os meus e venho. Trabalhei os primeiros 5 pontos altos da volta 9. E, na volta 9, nós vamos trabalhar grupos de 5 pontos altos sobre esses grupos de 4 pontos que nós temos de base. E separando um grupo de 5 pontos altos do outro, nós sempre vamos fazer 3 correntes. Então, aqui, depois dos meus 5 pontos altos, eu trabalho 1, 2, 3 correntes. Venho nesse grupo de 4 pontos altos e vou trabalhar aqui. Um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo e 1 por 1 nesses últimos 2. Então, aqui está, trabalhei o meu grupo de 5 pontos altos. Todos os nossos grupos de 5 pontos altos serão distribuídos da maneira como orientei sobre esse aqui. E, como eu já disse, separando um grupo do outro, nós vamos fazer sempre 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem trabalhar mais 5 pontos altos no próximo grupo. E, depois de fazer aqui o último intervalo de 3 correntes, encerra a volta com 5 pontos altos. Bem, então é só isso para trabalhar a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta 9, seguindo o padrão que orientei. Agora, viramos a peça e vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar a volta 10 fazendo um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos aqui de base. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta de número 10. E aqui na volta 10 nós vamos fazer grupos de 6 pontos altos sobre esses grupos de 5 pontos altos que nós temos de base. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer 3 correntes. Então, depois desses primeiros 5 pontos altos, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Laço, venho no grupo de 5 pontos altos e aqui eu vou trabalhar um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro e um ponto alto no quarto e um no quinto. Então, aqui está o meu grupo com 6 pontos altos. Todos os nossos grupos de 6 pontos altos serão distribuídos de maneira idêntica, mostrei esse primeiro aqui. E separando um grupo do outro, então, sempre fazemos 3 correntes e vamos trabalhar mais 6 pontos altos nesse próximo grupo. Chegando aqui no final, nós encerramos a volta com 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhar toda a volta 10 com essa orientação e venho. Completei toda a volta de número 10, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Vou começar a volta 11 fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 5 primeiros pontos altos da volta 11 e aqui na volta 11, nós vamos trabalhar grupos com 7 pontos altos sobre cada grupo de 6 pontos que nós temos de base. E separando um grupo do outro, sempre vamos fazer 3 correntes. Então, aqui, depois desses 5 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes, laço. E vou trabalhar 7 pontos altos sobre esses 6 de base. Então, aqui, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro ponto. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos no terceiro ponto, faço um ponto alto para cada um desses próximos 3 pontos de base. Então, aqui está o meu grupo com 7 pontos altos. Todos os grupos serão distribuídos igualzinho, mostrei esse aqui. E separando um grupo do outro, então, são 3 correntes. Fez as 3 correntes, é só vir trabalhar mais 7 pontos altos. E vamos assim até o final da volta. E depois encerramos aqui com 5 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da volta 11 e venho.
Trabalhei todo o restante da volta de número 11, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Começo a volta 12 trabalhando 5 pontos altos sobre esses 5 pontos aqui de base. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos da volta de número 12. E a volta de número 12, ela será idêntica à volta 11. Então, não terá aumentos nessa volta. Nós vamos fazer 3 correntes de intervalo entre cada grupo e vamos trabalhar 7 pontos altos sobre cada grupo de 7 pontos altos que temos de base. Então, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto e vamos construir mais um grupo de 7 pontos altos. Então, aqui eu trabalho as minhas 3 correntes, 1, 2, 3, e faço um ponto alto para cada um dos 7 pontos que eu tenho de base. Aqui está, trabalhei um por um e fiz 7 pontos altos. Agora é só fazer 3 correntes e vir trabalhar aqui mais 7 pontos altos. E vamos assim até o final aqui da volta. Depois, encerramos aqui com 5 pontos altos. Então, vou completar o restante da volta 12 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 12, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13. Começo a volta 13 fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer aqui os meus 5 e venho. Trabalhei os primeiros 5 pontos altos da volta de número 13 e agora nós vamos trabalhar grupos com 8 pontos altos sobre cada um desses grupos com 7 pontos que nós temos na base. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer 3 correntes. Então, aqui, trabalho 3 correntes, 1, 2, 3, venho trabalhar os meus 8 pontos altos. E eu vou distribuir da seguinte maneira, faço um ponto alto para cada ponto nos primeiros 3 pontos que eu tenho de base. Depois de trabalhar esses 3 primeiros pontos, eu venho para o ponto à frente e aqui eu faço 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu venho e trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos que eu tenho de base. Então, aqui está o meu primeiro grupo com 8 pontos altos da volta 13. Todos os grupos serão trabalhados iguaizinhos, mostrei esse primeiro aqui. E separando um do outro, então, fazemos 1, 2, 3 correntes. Depois, trabalho aqui mais 8 pontos altos. E vamos assim até encontrar esses 5 pontos aqui no final da volta. E aqui nós trabalhamos 5 pontos altos para encerrar. Bem, então, é isso para trabalhar a volta de número 13. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 13. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14. A volta 14, eu começo fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os 5 primeiros pontos altos da volta 14. E na volta 14, nós vamos trabalhar grupos com 9 pontos altos sobre esses grupos de 8 pontos que temos de base. E separando um grupo do outro, vamos fazer sempre 3 correntes. Então, agora aqui faço 3 correntes e venho trabalhar 9 pontos altos sobre esses 8 de base. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto nos 3 primeiros pontos que eu tenho. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos no ponto que tenho logo à frente. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, faço um por um nos próximos 4 pontos que tenho de base. Vou completar 9 pontos altos. Então, aqui está o primeiro grupo com 9 pontos altos da volta 14. Todos os nossos grupos de 9 pontos serão distribuídos igualzinho esse primeiro aqui. E separando um do outro, fazemos 1, 2, 3 correntes.
e vamos trabalhar mais 9 pontos altos no próximo grupo. Vamos assim pela volta toda. Quando chegarmos aqui no final, encerramos a volta com 5 pontos altos. Bem, então é isso para trabalhar a volta 14. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a volta de número 14. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Eu vou começar a volta 15 fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 aqui de base. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 15. Depois desses 5 pontos altos, eu vou fazer apenas 2 correntes. 1, 2. E vou trabalhar 10 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 9 pontos altos, nós vamos fazer 10 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base pelos 4 primeiros pontos que eu tenho. Depois de trabalhar esses primeiros 4 pontos altos, eu faço 2 pontos altos no ponto logo à frente. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu faço um ponto alto para cada de base pelos últimos 4 que tem aqui no grupo e vou totalizar 10 pontos altos. Então, aqui está o primeiro grupo com 10 pontos altos da volta 15. Todos os nossos grupos com 10 pontos altos serão trabalhados dessa maneira. E na volta 15, nós vamos fazer 2 correntes aqui, logo depois desses primeiros 5 pontos altos. E quando formos encerrar a volta, o nosso último intervalo também será feito com 2 correntes, igual fiz aqui. Todos os outros intervalos serão trabalhados com 3 correntes. Então, depois do primeiro grupo de 10 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho trabalhar mais 10 pontos altos nesse próximo grupo. E vamos com esse padrão de fazer aqui as 3 correntes de separação até aqui. Depois eu trabalho o meu último grupo com 10 pontos altos e faço só 2 correntes e venho trabalhar os últimos 5 pontos altos que eu tenho aqui na base. Então, é isso para trabalhar a volta 15. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 15 com o padrão que orientei. Vim fazendo os meus grupos com 10 pontos altos separados por 3 correntes. Depois do último grupo de 10 pontos altos, fiz apenas 2 correntes e trabalhei aqui 5 pontos altos e encerrei a volta 15. Agora, vamos trabalhar a volta 16. Eu vou começar a volta 16 fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 aqui de base. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 16. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2. E vou trabalhar 11 pontos altos sobre esses 10 pontos de base. Então, nós sempre vamos fazer grupos de 11 pontos altos sobre os grupos de 10 pontos que temos de base. Vamos distribuir da seguinte maneira. Faço um ponto alto para cada ponto alto pelos primeiros 4 pontos que eu tenho na base. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu faço 2 pontos altos no ponto logo à frente. E, depois de fazer esses 2 pontos altos, trabalho um por um nos últimos 5 pontos que eu tenho aqui de base. E vou totalizar 11 pontos altos. Então, aqui estão os meus primeiros 11 pontos altos da volta 16. Todos os grupos de 11 pontos serão distribuídos igual mostrei esse aqui. E, depois do primeiro grupo de 11 pontos altos, eu ainda vou fazer 2 correntes. 1, 2. Então, só 2 correntes depois do primeiro grupo de 11 pontos altos. Venho para esse próximo grupo e trabalho aqui mais 11 pontos altos. Vou fazer esses 11 pontos altos e venho. Bem, então, aqui está o meu segundo grupo com 11 pontos altos. Depois do segundo grupo de 11 pontos altos, eu vou começar a fazer intervalos de 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, faz
mais 11 pontos altos. Então, ó, aqui no início da volta 16, eu fiz 2 intervalos com 2 correntes. A partir do terceiro intervalo, eu começo a fazer 3 correntes e vou trabalhando sempre 3 correntes até restar aqui apenas 2 intervalos para eu encerrar a volta. Nesses últimos 2 intervalos, eu vou fazer apenas 2 correntes, igual mostrei lá no início. Depois que fizer aqui o último intervalo com 2 correntes, encerro a volta com mais 5 pontos altos. Bem, então, é isso para trabalhar a volta 16. Não esquece de fazer os últimos 2 intervalos lá do outro lado com apenas 2 correntes, igual mostrei aqui no início. Bom, então, vou completar a volta 16 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta 16, seguindo o padrão que orientei. Aqui, os meus 2 últimos intervalos foram feitos com apenas 2 correntes. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu vou começar a volta 17 fazendo um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 17. E na volta 17, nós vamos trabalhar grupos com 12 pontos altos sobre todos os grupos de 11 pontos que temos de base. E, separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer 2 correntes. Bom, então, aqui depois desses 5 pontos, faço 2 correntes e venho trabalhar os 12 pontos altos. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto pelos 5 primeiros pontos que eu tenho de base. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, eu faço 2 pontos altos nesse ponto logo à frente. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, faço um por um nos outros 5 pontos que tenho de base, vou completar um grupo com 12 pontos altos. Aqui está o primeiro grupo de 12 pontos altos da volta 17. Então, todos os grupos serão distribuídos da maneira como acabei de mostrar esse aqui. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer 2 correntes. Quando encontrar o final, então, depois do último grupo aqui, de 12 pontos altos, fazemos 2 correntes e mais 5 pontos altos para encerrar a volta. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 17. Vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a volta de número 17, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. A volta 18, eu começo fazendo aqui os 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 18. E nessa volta, nós vamos fazer grupos com 13 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, agora eu trabalho 2 correntes e venho fazer aqui os meus 13 pontos altos. Eu vou distribuir da seguinte maneira: faço um ponto alto para cada ponto que tenho de base até trabalhar 5 pontos altos. Depois de fazer esses 5 pontos altos, eu venho para o ponto logo à frente e aqui eu trabalho 2 pontos altos. E restam aqui de base 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nesses últimos 6, faço um ponto alto para cada de base e vou completar aqui os meus 13 pontos altos. Então, aqui está o meu primeiro grupo com 13 pontos altos da volta 18. Todos os nossos grupos de 13 pontos serão distribuídos dessa maneira. E separando um grupo do outro, vamos fazendo sempre 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem trabalhar mais 13 pontos altos. E vamos assim por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, faz 2 correntes e encerra a volta com 5 pontos altos. Bem, então, vou completar o restante
da volta 18 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 18 seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 19. Começo a volta 19 fazendo um grupo de 5 pontos sobre esses 5 de base. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 19. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou trabalhar 2 grupos de 6 pontos altos separados por 2 correntes sobre esses 13 pontos que eu tenho de base. Então, venho aqui a partir do primeiro ponto e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até completar 6. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, fazendo um para cada de base. Agora, eu trabalho 2 correntes, 1, 2, pulo um ponto de base e a partir do seguinte, trabalho um por um até o último e faço mais um grupo com 6 pontos altos. Então, aqui estão os meus 2 grupos de 6 pontos altos separados por 2 correntes e pulando um só aqui de base sobre esse primeiro grupo de 13 pontos que eu tenho de base. Então, sobre todos os grupos de 13 pontos que nós temos de base, nós vamos trabalhar 2 grupos de 6 pontos altos, distribuindo igualzinho mostrei sobre esse primeiro grupo aqui. E separando um desenho do outro, nós sempre vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, vem aqui e trabalha mais 2 grupos de 6 pontos altos separados por 2 correntes e pulando um de base, igual mostrei sobre o primeiro grupo. Então, olha, aqui está, fiz mais uma vez os 2 grupos de 6 pontos altos separados por 2 correntes, pulando um de base. Agora, é só fazer aqui 2 correntes e repetir novamente o padrão. E vamos assim até o finalzinho da volta. Chegando aqui no final, então, fazemos 2 correntes e encerramos a volta com 5 pontos altos. Bom, então, eu vou trabalhar todo o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta 19, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 20. Começo a volta 20 fazendo 5 pontos altos sobre esses primeiros 5 de base. Depois de trabalhar esses primeiros 5 pontos da volta 20, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho nesse primeiro grupo de 6 pontos altos, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo trabalho um ponto alto para cada ponto de base até fazer 4 pontos altos. Então, aqui está. Usando esses 6 pontos de base, fiz 4 pontos altos. Ficou vazio o primeiro e o último ponto do grupo. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, venho. Nesse intervalo de 2 correntes de base, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes, faço mais 2 correntes, 1, 2, venho nesse próximo grupo de 6 pontos altos e pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalho um por um e faço mais um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei mais um grupo de 4 pontos altos e de novo ficou vazio na base, o primeiro e o último ponto do grupo. Então, usando sempre 2 grupos de 6 pontos altos, nós vamos trabalhar o padrão que acabei de mostrar aqui. Então, nós vamos ficar com o total de 8 grupos iguais a esse aqui, nessa volta. E, para eu passar
desse desenho e vir trabalhar o próximo, então eu vou construir duas correntes, um ponto alto nesse intervalo de duas correntes que eu tenho de base e mais duas correntes. Então, ficou assim, para passar de um grupo para o outro, até no penúltimo intervalo de duas correntes que nós temos, vai ser assim. Duas correntes, um ponto alto, mais duas correntes. Agora, é só laçar, pular um ponto de base e a partir do segundo, trabalhar 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, faz duas correntes, 2 pontos altos no intervalo, mais duas correntes, pula um de base e trabalha mais 4 pontos altos. Então, aqui está. Fiz de novo o desenho, igualzinho ao primeiro. Agora, então, são duas correntes, um ponto alto no intervalo, mais duas correntes, pula um de base, a partir do segundo, começa a repetir o desenho. Sigo repetindo esse padrão, então, pelos 8 motivos que nós temos aqui no tapete. Depois que completar o 8º motivo, eu vou fazer duas correntes e 5 pontos altos para encerrar essa volta. Então, vou completar a volta 20, seguindo essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 20, seguindo o padrão que orientei. Aqui no final, depois do meu último grupo, fiz apenas duas correntes e 5 pontos altos para encerrar essa volta. Agora, eu viro a peça e vamos dar início à volta 21. Então, vou começar fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer os meus e venho. Bem, então, aqui estão os meus primeiros 5 pontos altos da volta 21. Agora, eu vou fazer duas correntes, venho nesse intervalo de duas correntes de base, trabalho aqui um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais duas correntes. Bem, então, ficou dessa maneira aqui o início da volta 21. 5 pontos altos, duas correntes, um ponto alto e duas correntes. Bem, e agora, nós vamos trabalhar um grupo de 5 pontos altos, distribuídos da seguinte maneira. Tenho aqui 4 pontos altos, então, eu pulo o primeiro dos 4, venho no segundo e trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Trabalhei um por um e fiz 3 pontos altos. Agora, faço mais 2 pontos altos nesse intervalo de duas correntes. Então, distribuindo dessa maneira, fiz 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes e vou trabalhar mais um grupo de 5 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nessas correntes e um por um nesses próximos 3 pontos altos. Então, aqui estão os meus dois grupos de 5 pontos altos separados por duas correntes. Então, sobre os 8 desenhos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar dois grupos de 5 pontos separados por duas correntes, igual mostrei aqui. E para eu passar de um desenho e vir trabalhar no próximo, então, eu vou construindo duas correntes, um ponto alto no intervalo de base, mais duas correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo e mais duas correntes. Então, toda vez para eu passar aqui de um grupo e vir trabalhar no outro até o penúltimo grupo, eu vou fazer 1, 2, 3 intervalos de duas correntes e 2 pontos altos trabalhados aqui nos intervalos de base. Agora, é só repetir aqui dois grupos de 5 pontos altos separados por duas correntes, igualzinho mostrei aqui. Então, a gente começa aqui pulando sempre o primeiro ponto alto do grupo de base
e começo a trabalhar a partir do segundo. E nós vamos assim, então, com esse padrão, até o último grupo que nós temos aqui de base. Eu vou fazer o meu até completar esse grupo e venho encerrando esse finalzinho da volta aqui com vocês. Vim trabalhando toda a volta 21 com o padrão que orientei. Estou aqui para encerrar a minha volta. Então, depois desses últimos dois grupos de 5 pontos altos, eu faço 2 correntes, um ponto alto aqui no intervalo, mais 2 correntes. Então, fica assim aqui no finalzinho. Só 2 intervalos de 2 correntes e um ponto alto, igualzinho fizemos lá no início. Agora, eu venho aqui e trabalho 5 pontos altos. Então, aqui está. Encerrei a minha volta de número 21. Agora, vamos trabalhar a volta 22. Eu começo a volta 22 trabalhando um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 22. Agora, eu vou fazer uma corrente, só uma corrente, vou laçar. E vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto que tenho aqui logo à frente. Depois desse ponto alto, eu faço 2 correntes e trabalho um ponto alto nesse intervalo. E depois faço mais 2 correntes. Bem, então, aqui no início da volta 22 ficou assim, 5 pontos altos, uma corrente, um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no intervalo e mais 2 correntes. Agora, nós vamos trabalhar o total de 9 pontos altos sobre o desenho. Então, eu laço, pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, eu começo a trabalhar os pontos altos. E aqui eu vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu encontrar esse intervalo de 2 correntes, eu vou fazer apenas um ponto alto. Fez um ponto alto aqui nessas 2 correntes, laça e vem no próximo grupo de pontos altos e a partir do primeiro, vai trabalhando um ponto alto para cada ponto até fazer aqui 4 pontos altos. Então, aqui está meu grupo com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou vazio aqui na base o primeiro e o último ponto. Depois que trabalha esse primeiro grupo de 9 pontos altos, nós vamos começar a fazer 2 correntes e um ponto alto no intervalo. E vamos caminhando assim até trabalhar um ponto alto aqui nesse último intervalo. Então, depois desse primeiro grupo de 9 pontos altos, para eu vir trabalhar o próximo, eu sempre vou trabalhar 1, 2, 3, 4 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3 pontos altos trabalhados nesses intervalos aqui de base. Aí, eu faço mais 9 pontos altos sobre esse grupo. Então, aqui está, trabalhei mais 9 pontos altos. Agora, para eu passar para vir fazer os outros 9, eu vou trabalhar com esse padrão aqui. E vamos assim até o finalzinho aqui da volta. Eu vou fazer o meu até o meu último grupo de 9 pontos altos e venho encerrando aqui a volta com vocês. Aqui está, trabalhei até o último grupo de 9 pontos altos da volta 22. Agora, para encerrar essa volta, eu faço 2 correntes, trabalho um ponto alto nesse intervalo. Depois, faço mais 2 correntes, um ponto alto nesse próximo ponto alto. E depois desse ponto alto, vou fazer apenas uma corrente. Vou laçar e vir trabalhar 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos que eu tenho de base. O final da volta, ele foi trabalhado igualzinho eu trabalhei o início. Sempre vai ser assim, o início e o final de cada volta serão sempre trabalhados de forma idêntica. Bem, agora
vamos trabalhar a volta de número 23. Eu vou começar a volta 23 fazendo 5 pontos altos sobre esses 5 aqui de base. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui estão os primeiros 5 pontos altos da volta 23. Agora eu trabalho uma corrente, um ponto alto sobre esse ponto alto. Em seguida, faço mais uma corrente, só uma, venho no próximo ponto alto e aqui eu trabalho mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço duas correntes, venho nesse intervalo e aqui eu trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, uma, duas. Bem, então o início da volta 23 ficou assim: 5 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no ponto alto, mais uma corrente, mais um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, um ponto alto nesse intervalo e mais duas correntes. Então, o início e o final da volta 23 serão trabalhados com esse padrão aqui. Bem, e agora nós vamos fazer um grupo de 7 pontos altos sobre esses 9 de base. Então, laço, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 7 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 7 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto. Agora, para eu vir trabalhar o próximo grupo de 7 pontos altos, então eu vou caminhando com duas correntes e um ponto alto no intervalo. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. E aí, trabalho aqui os 7 pontos altos. Então, aqui na volta 23, para eu passar de um grupo de 7 pontos altos para o outro, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de duas correntes e 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, trabalho aqui mais 7 pontos altos. Então, pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Então, aqui está meu segundo grupo com 7 pontos altos. Eu vou seguir, então, agora com esse padrão, até trabalhar 7 pontos altos sobre o último grupo de 9 pontos que eu tenho aqui de base. Vou fazer o meu até lá e venho encerrando a volta com vocês. Então, aqui está meu último grupo de 7 pontos altos da volta 23. Agora, para encerrar a volta, então, a gente faz duas correntes, um ponto alto nesse próximo intervalo, mais duas correntes. Agora, trabalha um ponto alto no próximo ponto alto. Depois, faz uma corrente só, mais um ponto alto no próximo ponto alto. Depois desse ponto alto, faz uma corrente só. Laça e trabalha aqui 5 pontos altos para encerrar a volta. Então, aqui está o início e o final da volta 23 ficaram idênticos. Então, nós vamos fazendo essas diminuições aqui, que é para o tapete continuar reto. Bem, agora vamos trabalhar a volta 24. Vou fazer 5 pontos altos sobre esses 5 aqui de base. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, então, eu vou trabalhando uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto. Depois, mais uma corrente, mais um ponto alto no próximo ponto alto. Depois, mais uma corrente e mais um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, ficou assim. Fiz 3 pontos altos, um em cada ponto alto e separei todos eles com intervalo de uma corrente apenas. Agora, faço duas correntes, trabalho um ponto alto no intervalo, depois mais duas correntes. E agora, eu encontrei aqui o meu grupo de 7 pontos altos. Sobre esses 7 pontos altos, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto e trabalhar um ponto alto para cada de base até construir 5 pontos altos.
Aqui estão os meus 5 pontos altos. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto. Então, nós vamos trabalhar 5 pontos altos sobre todos os grupos de 7 pontos que temos. E para passar de um grupo para o outro, vou trabalhando 2 correntes e um ponto alto no intervalo, até esse último intervalo. Bem, então, aqui na volta 24, para eu passar de um grupo e vir trabalhar o outro, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E agora, então, trabalho aqui o meu próximo grupo com 5 pontos altos. Bem, então, vai ficando assim. Eu vou trabalhar aqui até o meu último grupo de 5 pontos altos e venho encerrando a volta com vocês. Bem, então, aqui eu vim trabalhando a volta 24 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último grupo de 5 pontos altos, para encerrar a volta, eu fiz 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo, mais 2 correntes. E a partir daqui, eu comecei a trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto de base e fazer uma corrente de separação. E fiz aqui 1, 2, 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. E fiz 1, 2, 3 intervalos com apenas uma corrente. Depois, trabalhei 5 pontos altos para encerrar a volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 25. Eu começo a volta 25 trabalhando 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Vou fazer aqui os meus e venho. E aqui, depois de trabalhar os primeiros 5 pontos altos da volta 25, eu vou caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto, até esse último ponto alto aqui. Então, vou fazendo uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto. Bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos de base e fiz 1, 2, 3, 4 intervalos com uma corrente apenas. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho um ponto alto nesse próximo intervalo. Depois do ponto alto, faço mais 2 correntes. Bem, então, ficou assim o início da volta 25. Agora, vou trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, eu pulo o primeiro ponto e venho trabalhar a partir do segundo. Então, aqui está, trabalhei 3 pontos altos sobre esses 5 pontos de base. Então, sobre todos os grupos de 5 pontos altos, vamos fazer 3 pontos altos. E para passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, nós vamos caminhando sempre com 2 correntes e um ponto alto no intervalo até encontrar o próximo desenho. Bem, então, na volta 25, para eu passar de um grupo para o outro, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E agora, faço mais 3 pontos altos sobre esse grupo de base. E vamos seguir, então, com esse padrão, até trabalhar o último grupo de 3 pontos altos lá no final da volta. Então, vou fazer aqui o restante da minha volta e venho mostrando como que nós vamos trabalhar o finalzinho dessa volta. Bem, então, aqui está, trabalhei toda a volta 25, esse aqui é meu último grupo de 3 pontos altos. Depois desse último grupo, eu fiz 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo e mais 2 correntes. E a partir daqui, eu comecei a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e fiz 4 pontos altos separados sempre por uma corrente. Fiz 1, 2, 3, 4 intervalos de uma corrente. Bem, agora
vamos trabalhar a volta 26. Vou começar a volta 26 fazendo um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 que eu tenho na base. Depois desses 5 pontos altos do início, eu vou trabalhando uma corrente e um ponto alto para cada ponto alto por esses 5 pontos que eu tenho de base. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou sempre fazendo uma corrente de separação e um ponto alto sobre o ponto alto até trabalhar 5 pontos altos. Então, aqui está. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de uma corrente. Agora, eu faço 2 correntes, um ponto alto nesse próximo intervalo e mais 2 correntes. Encontrei aqui o meu grupo de 3 pontos altos. Sobre todos os grupos de 3 pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar um ponto alto apenas no ponto que está aqui bem no meio. Então, pulo o primeiro e trabalho no segundo. E depois de trabalhar esse ponto alto sobre esse grupo de 3 pontos altos, então, eu vou caminhando com 2 correntes e um ponto alto no intervalo, até esse intervalo que eu tenho aqui logo antes do próximo grupo de 3 pontos altos. Bem, então, aqui na volta 26, para eu vir de um grupo de 3 pontos altos para trabalhar sobre o próximo, eu vou construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos nos intervalos que eu tenho de base. Depois desse intervalo de 2 correntes, então, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto que está aqui bem no meio desse grupo. E vamos, então, com esse padrão, até trabalhar sobre o último grupo de 3 pontos altos que nós temos. Eu vou fazer o meu até completar essa volta e venho mostrando como ficou o finalzinho lá da minha volta. Vai ficar idêntico aqui ao início. Trabalhei todo o restante da volta de número 26, aqui o final da minha volta. E ficou dessa maneira. Depois do meu último ponto alto, que foi trabalhado aqui sobre o grupo de 3 pontos altos de base, eu fiz 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo e mais 2 correntes. Em seguida, comecei a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sobre os pontos altos de base e separando esses 5 pontos altos, eu trabalhei sempre uma corrente apenas e depois encerrei a volta com 5 pontos altos sobre esses últimos 5 pontos altos que eu tinha aqui de base. E assim que você completar a volta 26, você estenda a sua peça e pegue aqui, olha, nas correntes em cima e puxa para ela abrir um pouquinho, porque quando a gente termina essa volta, dá a impressão que o tapete vai começar a subir assim. Mas agora, fazendo a próxima volta, que será fechada de pontos altos, ele se acerta direitinho. Mas então, antes de começar a próxima volta, você estenda aqui as suas correntes, para que já comece a ficar assentado. Bem, e antes de nós começarmos a próxima volta, eu vou fazer aqui algumas marcas com vocês. Bem, então vamos lá. Faça as marcas no seu trabalho igual eu vou mostrar aqui no meu, porque isso vai facilitar muito a construção da próxima volta. Bem, como eu falei, a próxima volta ela é fechada só de pontos altos e nós vamos trabalhar o total de 200 pontos altos na volta de número 27. E para que eu fique com o total de 200 pontos altos na próxima volta, eu preciso fazer 9 diminuições. Bem, então, vou trabalhar essas 9 diminuições nos seguintes locais. Tenho aqui nessa volta 8 pontos altos que foram trabalhados sobre os grupos de 3 pontos altos que eu tinha de base. Então, em cada um desses pontos altos que foram trabalhados sobre os grupos de 3 pontos altos, eu fiz uma marca. E a minha diminuição de número 9 será trabalhada
no ponto alto que está bem no meio aqui da minha peça. Então, tenho 8 desenhos no total aqui na peça. Então, para eu achar o ponto do meio, eu venho depois do quarto desenho e, para passar do quarto para o quinto desenho, eu tenho 7 pontos altos que foram trabalhados nos intervalos de base. Então, eu conto 1, 2, 3, 4 pontos altos. No quarto ponto alto, fiz aqui a minha marca. Então, esse ponto é o ponto que está aqui bem no meio da minha peça. Então, esses locais que eu estou marcando aqui, eles serão locais onde eu não vou trabalhar nenhum ponto alto sobre esses pontos marcados. Bem, então, é isso. Feitas as marcas, vamos trabalhar a volta 27. Bem, então, eu vou começar subindo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. E todas as vezes que eu encontrar esses intervalos que eu tenho no início e no final da volta, que tem apenas uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. Encontrei aqui o intervalo de 2 correntes. Então, todas as vezes que eu encontrar o intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente de base. Então, fiz 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes. Agora, um ponto alto sobre o ponto alto. 2 pontos altos no próximo intervalo de 2 correntes. E encontrei aqui o primeiro ponto marcado. Então, todas as vezes que eu encontrar o ponto que está marcado, eu não vou trabalhar ponto alto sobre ele. Então, eu pulo esse ponto, venho no próximo intervalo de 2 correntes e aqui trabalho 2 pontos altos. Então, aqui está, pulei o ponto marcado, não trabalhei nenhum ponto sobre ele, fiz 2 pontos altos nas 2 correntes, um ponto alto para cada ponto alto e vou seguir, então, trabalhando com esse padrão. 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes e um ponto alto para cada ponto alto, até eu encontrar a próxima marca. Encontrando a próxima marca, eu pulo esse ponto, igualzinho, mostrei esse aqui. Então, todas as vezes que encontrarmos as marcas, vamos pular o ponto, igual mostrei aqui. E vamos com esse padrão até o final da volta. No final, teremos, então, 200 pontos altos nessa volta. Eu vou trabalhar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta 27 com o padrão que orientei, fiz os 200 pontos altos. Em seguida, eu virei aqui a minha peça e agora vamos trabalhar a volta 28. Então, começo com 3 correntes e trabalho aqui mais 2 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu fiz um grupo com 3 pontos altos no início da volta 28. Agora, eu trabalho 3 correntes, 1, 2, 3. Venho na base, pulo 2 pontos, 1, 2. E, a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada de base, até fazer um grupo com 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei um por um, fiz 4 pontos altos. Agora, 3 correntes, 1, 2, 3. Vem na base, pula 2 e a partir do terceiro ponto faz mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 3 correntes. Pula 2 de base e a partir do terceiro ponto, mais 4 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão
de trabalhando 4 pontos altos, 3 correntes, pula 2 de base, repete os 4 pontos altos até ficar com 32 grupos de 4 pontos altos separados por 3 correntes, pulando 2 pontos de base. Depois que fizer os 32 grupos de 4 pontos altos, vão restar lá no finalzinho da volta apenas 5 pontos altos para a gente trabalhar. Então, nós vamos fazer as 3 correntes, vamos pular 2 pontos de base e lá no final da volta vamos trabalhar um grupo com 3 pontos altos, igual fiz aqui no início da volta 28. Bem, então eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 28 seguindo o padrão que orientei. E no finalzinho, pulei 2 de base e encerrei a volta com um grupinho de 3 pontos altos. Agora vamos virar a peça e vamos trabalhar a volta 29. Então, eu começo a volta 29, laçando a linha na agulha, venho nesse primeiro intervalo de 3 correntes que eu tenho de base e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses primeiros 3 pontos altos, então faço 2 correntes, 1, 2, laço e faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Bem, então aqui está, trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos num único intervalo de 3 correntes de base. Completou aqui esse grupo? Direto, laça, vem para o próximo intervalo e repete os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui, olha, de novo, trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Esse aqui será o padrão dessa volta toda. Completou o grupo? Direto aqui nós laçamos e vamos para o próximo intervalo e repetimos. Então, é isso. Para trabalhar a volta de número 29, eu vou completar a minha e venho para a gente continuar. Trabalhei todo o restante da volta 29, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último grupo de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui nessa terceira corrente que eu fiz para iniciar aqui a volta de base. Então, eu introduzo no meio da corrente, busco a linha e faço um baixíssimo. Então, aqui encerrei a volta 29. Agora, nós vamos dar o acabamento na base. O acabamento aqui na base, ele será feito com pontos baixos. Nós vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto alto que nós temos aqui na base do nosso tapete. Bem, então, depois do baixíssimo que eu fiz aqui para encerrar a volta, eu vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto alto que tem aqui logo à frente e pegando por detrás desse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui fiz 2 pontos baixos nesse ponto alto de base. Agora, eu venho para o ponto alto logo à frente, faço mais 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos nesse ponto, vem para o da frente, faz mais 2 pontos baixos. Então, dessa maneira que nós vamos fazer o acabamento aqui na base do tapete. Quando nós encontrarmos essas correntes que estão aqui, bem no meio da nossa peça, nós vamos trabalhar o total de 5 pontos baixos pegando nessas correntes. E, conforme nós trabalhamos os 5 pontos baixos aqui, nós prendemos a ponta inicial embaixo desses pontos, assim, nós já arrematamos. E, depois de fazer os 5 pontos baixos nessas correntes, nós vamos seguir trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto que temos aqui na base do tapete até o último ponto. Bem, então, eu vou fazer aqui o acabamento no meu e venho. Trabalhei todo o restante do acabamento da base do meu tapete. Quando eu encontrei o primeiro ponto alto que eu fiz para trabalhar aqui o bico, eu prendi um ponto baixíssimo e cortei o barbante. Agora, eu vou esconder essa ponta por baixo desses pontos baixos e depois de esconder a ponta, é só estender bem a peça para que ela fique bem bonita no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário.
E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.